Pessoal, nós estamos aqui na parte 24 do vídeo sobre o Talmud do Jeová Falso Deus. E aqui nós vamos continuar apresentando para vocês o comportamento dessa entidade que existe no Antigo Testamento. Essa imagem que vocês estão vendo, é claro que é apenas uma conjectura, mas a própria Bíblia descreve as características e personalidade desta entidade. Quando a gente fala desse Jeová Falso Deus, nós não estamos nos referindo ao Criador. Nós estamos nos referindo aqui a uma entidade duvidosa, complexa, de comportamento duvidoso, e que fala uma coisa e depois muda de opinião. Na realidade, as escrituras do Antigo Testamento não existem contradições dentro da linguagem bíblica hebraica. Mas quando você observa os textos que foram traduzidos pela Igreja Apostólica Católica Romana, eles colocaram como se fosse uma só pessoa as duas divindades. E é por isso que muita gente acredita que Deus é mau, que Deus é perverso, e que Deus é cruel, e que tem personalidade ruim. Mas nós já provamos para vocês, gente, nós estamos no vídeo número 24. Eu acredito que você não deve ter assistido nenhum. Então, antes de você fazer um pré-julgamento, porque esse é o problema de muitas pessoas, assista os vídeos. Então, refute os vídeos, e não a pessoa. Porque aqui nesses vídeos, nós estamos mostrando para vocês categoricamente que o próprio Criador, o nosso Criador, ele não tem essa personalidade duvidosa e ele não é contraditório. No texto de Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz assim: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobo devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos da erva daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, você vai observar a comparação entre as atitudes do Deus Jeová e do Talmud do Deus Jeová, das atitudes do Cristo. Nessa primeira coluna que vocês estão vendo, essa criatura virada para cá, apenas uma conjectura da imagem de Jeová, você está vendo o Jeová, o falso Deus, é guerreiro e destruidor. Existem diversos textos no Antigo Testamento onde mostra categoricamente que essa entidade Jeová luciferiana, ela é uma entidade pecadora, é uma entidade duvidosa e é uma entidade ruim. Mas de vez em quando ela se passa como uma entidade boa. E nós sabemos que o mundo que nós vivemos, infelizmente, ele está caído. E as trevas atuam nessa região, nesse mundo, nesse reino. Então eu quero que você aprenda a discernir e não sair julgando ao Criador pelas atitudes que não foi feita por ele. Porque o nosso Deus é paz, é amor, misericordioso e bondoso. Na realidade, ele não é o amor, ele é a própria essência do amor. Então, ódio, raiva, ira, passa longe da sua personalidade. Mas a personalidade desse Jeová é uma personalidade humana. Então parece que uma hora fala uma coisa, os textos bíblicos, e uma hora fala outra. É porque a Igreja Católica colocou, sabe, tudo no mesmo patamar. Veja o texto de Êxodo, capítulo 15. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Então veja que nesse texto, se você não prestar atenção, e se você for daquele tipo de crente, daquele tipo de cristão, que acredita que Deus é um Deus vingativo e cruel, então você vai se basear nesse texto, de Êxodo capítulo 15, e vai estar espalhando nas igrejas denominacionais, dizendo que o Senhor é homem de guerra, e o Senhor é o seu nome. Bom, no Salmos capítulo 141, versículo 1, a Bíblia diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para derramar sangue.
Então veja, meus irmãos, que esse texto bíblico, no Salmo 141, versículo 1, está dizendo categoricamente que esse Deus, esse Jeová, ele treina as mãos do escritor, do salmista, para a guerra, e os seus dedos para derramar sangue. Então você perceba que essa atitude desse Deus apresentado nesses dois textos não é a atitude de um Deus de amor. Você concorda comigo? Não é a atitude de um Deus misericordioso, bondoso e que ama as suas criaturas. Tá? Por mais que as pessoas errem e cometam os seus delitos, existe um tipo de julgamento. E o julgamento que existe para a humanidade, para todos nós, é chamado de julgamento de obras e ações. Ou seja, a causa da lei e da oferta. Ou seja, a causa do retorno, melhor dizer. Né? Então, se você praticar o mal, você vai colher o mal. Se você praticar o bem, você vai colher o bem. A passagem bíblica, o apóstolo Paulo deixa bem claro. Olha, quando você plantar uma plantação, se você plantar frutos ruins, você vai colher frutos ruins. Se você plantar frutos bons, você vai colher frutos bons. Isso é apenas uma metáfora das atitudes e comportamento humano. Então, nesses dois textos, nós começamos a perceber que esse Deus não representa o verdadeiro Criador. Porque não há possibilidade do próprio Deus, que é amor, bondoso, que é apresentado por Cristo e por outros profetas e outros textos no Antigo e no Novo Testamento, que você vai ver a personalidade desse Deus. Quer dizer, as pessoas sabiam ter o discernimento, o que era Deus e o que não era Deus. Olha o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 24, nessa coluna aqui. Aqui eu coloco: o verdadeiro Deus é paz e não de guerra. Olha que você vai perceber que não são as mesmas pessoas. Uma, do Êxodo 15 e Salmo 141, é a entidade luciferiana Jeová. E aqui, em Mateus 5, 9, 1 Coríntios 15, 33, 2 Tessalonicenses 3, 16 e Hebreus 13, 20, esse representa o Criador. Vamos ler? Em Mateus 5, 9 diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, se a Bíblia está dizendo que o bem-aventurado é os pacificadores, o que é pacificador? Aquele que gosta da paz, aquele que procura a paz. Então, o Criador é a favor das pessoas que procuram a paz, não a guerra. Em 1 Coríntios 15, 33, diz assim: portanto, Deus não é Deus de desordem, olha só, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Assembleias é uma reunião. Então, o texto em Coríntios está dizendo que Deus é Deus de paz. Mas aqui em Êxodo está dizendo: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, homem de guerra, homem de violência. O salmista diz que esse Deus aqui treina ele para derramar sangue. Então a gente percebe que às vezes Deus está falando com o salmista e às vezes ele está dando ouvido a uma entidade luciferiana que se passa por Deus, ele enganou. Essa entidade luciferiana, esse anjo caído que se passa por Deus, enganou Davi, enganou Jonas, enganava os profetas. Mas Deus também intervia para tentar elucidar e abrir o entendimento desses homens, para que eles soubessem ter o dom de discernimento e saber quem era Deus falando e quem não era. Então, para você ver que todos esses homens do Antigo Testamento são falhos como eu e você, são cheios de defeitos como eu e você, que estamos, infelizmente, nessa matéria e podemos ouvir a voz de Deus como a voz das trevas. A Bíblia diz: não deem lugar ao diabo, porque o diabo ele se disfarça de Deus, ele se passa por bonzinho, ele se passa de moralista. Mas na realidade, ele é um devorador. Ele é um leão terrível, devorador. Olha o que diz então o livro de 1 Tessalonicenses 3,16. Ora, o Senhor da paz, tá vendo? Tá vendo que esse aqui é Deus e esse aqui não é Deus? Porque em Êxodo está dizendo o Senhor, homem de guerra. E aqui em Tessalonicenses está dizendo: ora, o Senhor da paz, ele pessoalmente vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. O texto está dizendo que o verdadeiro Deus é Deus de paz e não é de guerra. Veja o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, de novo, ó, o Deus de paz,
que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Esse Cristo é o nosso verdadeiro pastor, não há necessidade de homens, o texto está dizendo. O texto é bem claro que o nosso Deus é Deus de paz. Está aqui escrito, ora, o Deus de paz. Tessalonicenses 3,16, ora, o Senhor da paz. 1 Coríntios 15, 33. Portanto, Deus não é Deus de desordem, de guerra, mas ele é de paz. Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. Então, se você é uma pessoa de guerra, de confusão, de conflito, você está servindo a Jeová. E não está servindo ao Criador. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Não existe contradições dentro dos textos originais da palavra de Deus. Essas contradições, supostas contradições, só existem porque a igreja não soube fazer a diferença entre essa entidade que enganou os profetas do verdadeiro Deus. Ok? Inscreva-se no canal e, se possível, adquira a Bíblia BKJ original, para que você tenha uma versão original que não passou pelo crivo da Igreja Apostólica Católica Romana.